Ei, aventureiro, imagina a seguinte cena. Você é fã de MMO, acompanha a notícia, trailer, promessa de novo começo para o gênero, e aí olha para 2025 e vê um jogo gacha arrancando o próprio gacha fora para tentar sobreviver, outro prometendo que não seria pay to win e já nas primeiras horas vende upgrade de poder na loja, um salvador de MMOs entrando em Early Access ainda se chamando Alpha, e um Action RPG online tão esperado que acabou preso num limbo de acesso antecipado enquanto a galera volta pro jogo antigo. Nem parece indústria séria, parece surto coletivo. Hoje a gente vai conversar sobre por que 2025 virou, facilmente, um dos anos mais estranhos da história recente dos MMOs. Não é aquele papo preguiçoso de MMO morreu, é outra coisa. É olhar para os movimentos de Tower of Fantasy, Aeon 2, Blue Protocol, Agents of Creation, Path of Exile 2 e entender o que eles revelam sobre a crise de identidade do gênero. Se você curte esse tipo de análise com o pé no chão, aproveita e já fortalece com o like no começo do vídeo, porque isso ajuda muito o canal a continuar fazendo esse tipo de conteúdo mais aprofundado. Bora lá, eu sou o Bruno e você alcançou o nível extra. Antes de entrar jogo por jogo, vamos alinhar a tese que eu quero defender aqui. Para mim, 2025 não é o ano em que os MMOs morreram, é o ano em que o gênero foi obrigado a se olhar no espelho. Tudo aquilo que vinha sendo empurrado há anos, gacha agressivo, monetização duvidosa, pay to win, early access eterno, promessa vazia de não pay to win, chegou num ponto em que o jogador médio não compra mais qualquer discurso. As empresas estão tentando se ajustar, mas a sensação é que cada uma está puxando para um lado e ninguém sabe direito o que quer ser. E no meio disso está você e eu, que quer só um jogo online para chamar de casa e tem que ficar decifrando onde está a armadilha escondida. Vamos começar pelo caso que para mim é o mais simbólico dessa tentativa de desintoxicação, Tower of Fantasy. Para quem talvez tenha passado longe, Tower of Fantasy é aquele MMO com cara de gacha, que nasceu tentando surfar em cima do hype de Genshin Impact, com banner, waifu, roletinha, aquela receita toda. A imagem do jogo sempre foi muito ligada a isso, um produto pensado para moer tempo e dinheiro em cima do sistema de sorteio. Em 2025, os caras olham para o próprio jogo e falam, ok, talvez esse modelo esteja queimado demais. E aí aparece o tal do Warp Server. Que é isso? É basicamente um novo servidor global onde eles tiram o coração do gacha. Não tem roleta de arma e personagem como no servidor clássico. E ainda tentam reposicionar o jogo como um MMO mais raiz. A ideia é trocar o vício de puxar banner por uma progressão baseada em grind, economia, comércio entre jogadores, leilão, temporadas com reset de progresso planejado. Em vez de você depender da sorte, você teoricamente depende do quanto joga, do quanto interage com a economia. É quase como se o próprio jogo estivesse entrando em rehab. Beleza, galera, a gente exagerou no gacha, vamos fazer um modo detox aqui e ver se funciona, beleza? E o detalhe importante, isso não substitui o jogo original, é um servidor separado. Ou seja, eles estão testando águas sem jogar fora completamente o modelo antigo. Por que esse movimento é tão interessante? Porque mostra que até jogos que nasceram 100% construídos em cima de gacha estão sentindo o desgaste. Ninguém toma uma decisão dessas por bondade. Você não arranca o seu sistema de monetização principal em um servidor se está tudo indo da hora. Isso é reflexo de saturação, de jogador cansado, de imagem arranhada, de futuro incerto se continuar tudo igual. Ao mesmo tempo, não dá para romantizar. Mesmo sem gacha, ainda tem passe, cosmético, possivelmente boost de XP, tem reset estacional que pode frustrar quem se apega ao progresso. Mas o recado é claro, modelo antigo sozinho não se sustenta mais como antes. Saindo desse lado tentativa de mudança, vamos para o extremo oposto, Aeon 2. Aeon é franquia clássica, principalmente na Ásia. A sequência chega em 2025 com um discurso bem bonitinho, monetização mais leve, foco em ampliar a base de jogadores, nada daquele pay to win escancarado que queimou tantos MMOs mobile. Só que na prática, o que acontece nas primeiras horas do lançamento, meu Deus, congestionamento do servidor, bug de login, ok, isso é quase padrão hoje, né, enquanto o primeiro dia. Mas o problema real está na loja. A comunidade começa a vasculhar o cash shop e descobre pacotes pagos com itens de aprimoramento de equipamento. Justamente o tipo de coisa que pouco tempo antes a empresa tinha dito que não ia vender por dinheiro real. O recado que fica para o jogador é mais ou menos: a gente fala uma coisa em apresentação para investidor, mas entrega outra para você, tá?
A reação foi tão negativa que em questão de horas já tinha queda relevante nas ações da empresa, matéria em portal de economia e a galera queimando o jogo em fórum e rede social. O dano reputacional foi instantâneo. A resposta da empresa? Uma live de emergência, pouco mais de meio dia depois do lançamento. Com liderança de negócios, os desenvolvedores pediram desculpa, prometendo tirar os pacotes do Cash Shop, redistribuir esses itens para todo mundo e ajustar preços e custos de algumas coisas. Jesus! E ainda vem o ponto central. Pedir desculpa é melhor do que ignorar, óbvio. Mas pedir desculpa, depois se contradizer em tão pouco tempo, não apaga a primeira impressão. Ion 2 entra para a lista de exemplos de MMO que chega em plena década de 2020, que eu nem vou citar Throne and Liberty, se comportando como se ainda estivesse em 2010, confiando que o público vai engolir mais uma onda de pay to win disfarçado. É uma falta de leitura de cenário absurda e a gente tá esperando que isso não aconteça com Ragnarok 3. Enquanto Tower of Fantasy está tentando se deslocar da imagem de gacha predatório, Aion 2 abraça basicamente o pior da velha escola da monetização. É o retrato do quanto algumas empresas aprenderam pouco com os últimos 10 anos. Agora vamos para outra peça importante desse quebra-cabeça que nós estamos montando aqui, Ashes of Creation. Esse é um MMO que muita gente trata como um possível salvador do gênero. Mundo dinâmico, sistema de nós que evoluem com a ação dos players, combate mais tático, aquela promessa de sandbox viva que a galera de MMO ama sonhar. Tem um vídeo muito legal sobre Ashes of Creation que eu fiz aqui, tá? Vou deixar no final desse. O projeto já tem anos de desenvolvimento, tá aqui nos cards também o vídeo. Uma comunidade engajada, pacotes de Founder vendidos a rodo. E aí chega novembro de 2025 com a bomba. Boa? O ruim? Não sei, ainda não joguei Ashes of Creation. O jogo vai entrar em Early Access na Steam agora em dezembro, mas ao mesmo tempo, a própria desenvolvedora ainda se refere a esse acesso como um Alpha 2. Ou seja, é uma Alpha 2 com selo de acesso antecipado na vitrine mais importante de PC do mundo. Só entra quem comprou os pacotes de teste. Quem já tem o jogo já vai entrar de graça, vai poder continuar jogando. Não é um jogo free to play, não é lançamento completo, mas para o público geral o sinal é Ashes of Creation finalmente jogável na Steam. Entendeu que os caras estão dando passo a passo já há longos 7 anos, se eu não me engano, de produção desse jogo e indo de passo em passo, mas aqui no Ashes of Creation o caso é que a empresa vem dando um feedback legal para os jogadores. Tem um lado bom nisso. Primeiro, dá uma sensação de que o projeto está em andamento, especialmente para quem investiu há anos em Founder Pack. Segundo, a visibilidade da Steam é gigantesca. Lista de desejos, sistema de avaliação, comunidade, fórum oficial, tudo isso ajuda a medir temperatura e receber feedback em escala. E também é uma forma de captar mais gente que talvez nunca tivesse ouvido falar do jogo fora da plataforma. Ashes of Creations criou já uma boa base muito fanática pelo game. E essa galera, antes do jogo começar, já vai na Steam deixar muitas impressões positivas. Vocês entenderam o marketing? Tem um lado arriscado que não dá para ignorar. Colocar um MMO em Alpha 2 já na frente do grande público, ainda mais um MMO carregado de expectativa, é brincar com fogo. Ashes não é um projeto qualquer. É o MMO que vai resgatar a essência do gênero, entre aspas, para muita gente. Se a primeira experiência em massa foi instável, mal otimizada, com sistemas quebrados, a narrativa muda em um clique. Você não é mais o salvador, você vira mais um MMO quebrado com acesso antecipado. E essa mancha é difícil de tirar. Só que Ashes já está rolando. O que a gente quer saber agora é se ele vai aguentar a quantidade de jogadores que vai entrar pela Steam. Porque para além de quem vai pagar, a gente não pode ignorar que muita gente vai receber essa key da Steam de graça, pela própria Steam. Sem falar em outro detalhe. Para financiar esse sonho, as camadas de acesso antecipado são vendidas por um valor considerável. Não é um teste fechado convidando meia dúzia de louco. É um produto cobrado, ainda que com o selo de Work in Progress. O risco é claro. Quanto mais você cobra, maior a expectativa de quem entra, maior é a cobrança de quem está lá também. E quanto maior a expectativa, mais violenta depois é a decepção se a experiência estiver crua demais. E dá para encaixar também aqui Blue Protocol Stray Resonance, que tem muitos vídeos sobre ele aqui no canal, tá? Porque ele é quase um resumo perfeito desse MMO de 2025 que começa empolgando e em poucas semanas mostra o limite do que tem para oferecer.
Nos primeiros dias, o sentimento geral era bem positivo, o jogo rodando liso, quase sem bug grave, combate responsivo, muito bem otimizado, mapas agradáveis de explorar, uma vibe de anime MMORPG leve que funciona muito bem, tanto no PC quanto no mobile. Só que conforme a poeira do lançamento baixou e você passa da faixa das primeiras semanas, começa a aparecer o problema central, a repetição. A campanha é pesada em Timegate, com limite de level diário e progressão amarrada em missão principal, o que artificialmente estica o conteúdo. Em mais ou menos uns 30, 40 dias de rotina, você já sente que entrou naquele ciclo de sempre. Mesmas dungeons, mesmas instâncias, mesmos formatos de desafio, só que embalados num sistema de monetização cheio de moedas diferentes, passe mensal, gacha e aquela separação de moeda bound e unbound que favorece quem paga. A crítica especializada pegou exatamente nesse ponto, reviews chamando o endgame de raso e repetitivo, falando de experiência agradável, mas que não deixa marca, enquanto o próprio base de jogadores na Steam cai pela metade do primeiro mês para o seguinte, mesmo o jogo ainda mantendo números ok para um MMO novo. Então ele entra perfeitamente na narrativa do vídeo. Para fechar o círculo, vamos olhar para o caso de Path of Exile 2. Não é um MMO tradicional, mas é um Action RPG online, live service, com economia, temporadas, aquele mesmo ecossistema de jogo que precisa funcionar como serviço vivo. Path 2 entra em Early Access no fim de 2024 com um hype gigantesco. Muita gente compra, muita gente testa porque o primeiro é um dos melhores que existem, se não o melhor action. Números bons de pico inicial. Só que o andamento ao longo de 2025 mostra o outro lado da moeda. Logo de cara, o jogo chega com bastante problema, bugs, balanceamento esquisito, decisões de design que não agradam com quem vem do Path of Exile 1, nem quem é jogador novo. Vão saindo patches, correções, uma atualização grande aqui, outra ali, mudanças em sistema de progressão, ajustes de liga em paralelo. O Path of Exile 1 continua lá, sólido, polido, oferecendo uma experiência estável que a comunidade já conhece há anos. Parece que a empresa criou um concorrente para ela mesma. O que acontece? Uma parte considerável da base simplesmente volta para o primeiro jogo. Não é que o jogador desista de Path of Exile como franquia, ele desiste de ser cobaia do Path of Exile 2 em Early Access por tempo indeterminado. O estúdio se vê numa situação delicada. Precisa dar suporte para o jogo antigo, precisa melhorar o novo, precisa mostrar serviço para quem pagou, precisa convencer o mercado de que o 2 vai decolar de verdade. E em entrevista, os próprios desenvolvedores já admitem que não era intenção ficar tanto tempo assim preso em acesso antecipado. Path of Exile 2 escancara uma verdade que vale para MMOs também. Early Access deixou de ser selo de humildade. Aquela mensagem, tenha paciência, ainda estamos construindo, e passou a ser uma prisão em que o jogo fica rolando no limbo enquanto tenta ser consertado ao vivo diante de milhares de jogadores que pagaram para estar ali. Se você juntar esses 5 casos, o retrato de 2025 é bem claro. De um lado, jogos como Tower of Fantasy tentando se desintoxicar de modelos antigos de monetização. De outro, Aeon 2 ignorando o aprendizado e repetindo o pay to win descarado, tomando pancada em horas. Mais à frente, Ashes of Creation tentando ser o anti, mas precisando vender acesso a um Alpha 2 em formato de Early Access para fechar as contas. Blue Protocol tentando ser bem inovador e nada pay to win, e rodando em paralelo Path of Exile 2, mostrando como é perigoso ficar tempo demais nessa zona cinzenta do acesso antecipado sem entregar um salto de qualidade convincente. É muito estranho Path of Exile estar os dois ao mesmo tempo lá funcionando, né? Porque fica assim, você pagou para jogar o 2, que teoricamente deveria ser uma excelente otimização em todos os sentidos do que é o 1. Só que por tempo indeterminado, os caras continuam falando que o jogo está em desenvolvimento para você, e você tendo que pagar para jogar um jogo em desenvolvimento enquanto um está lá funcionando. Então, a pergunta não é o MMO morreu. Essa frase ela já cansou. A pergunta real é: os MMOs sabem o que querem ser em 2025? Eles querem ser jogos premium vendidos prontos? Querem ser live service eterno que você melhora no caminho? Querem ser gacha disfarçados de MMO ou MMO disfarçado de gacha? Ou estão só reagindo ao caos mês a mês, mudando de rumo conforme o Twitter pega fogo? Será que não era melhor falar que é um jogo que está sempre evoluindo? Como jogador, o que dá para aprender com esse ano estranho? Primeiro, desconfie sempre de qualquer discurso de não seremos pay to win se você não viu ainda a loja funcionando na prática. Vamos lembrar de Ragnarok 3. Promessa em palco, em reunião com o investidor, em trailer bonitinho, é barata, é tudo balela.
tem que lançar. O que vale é o que está no Cash Shop depois que a poeira do lançamento baixa. Se tem item que mexe diretamente na evolução do personagem, em upgrade de equipamento, em vantagem competitiva, é pay to win, não importa o nome bonito que derem. Segundo, Early Access não é selo de qualidade, é aviso de risco. Se você resolve entrar no MMO ou Action RPG em acesso antecipado, entra com a mentalidade correta. Você está pagando para participar de um experimento, não comprando uma experiência final. Isso não é necessariamente ruim, desde que você esteja consciente de que tudo pode mudar. O problema começa quando o marketing vende o Early Access como se fosse praticamente um lançamento. E aí o choque de expectativa é inevitável. Isso aqui não é Early Access, isso aqui é o que? Pré-purchase, pré-venda, pré-compra, né? Terceiro, observe quem muda para melhor, não quem só pede desculpa. Tower of Fantasy não vira santo da noite pro dia com um servidor sem gacha, mas é um ajuste de rota concreto. Eles passaram do discurso para a ação, testando um modelo diferente e mostrando para os jogadores se vai funcionar ou não, com outro modelo lá funcionando. Já o caso de Aion 2 entra naquela categoria de pedir perdão depois que a bomba estoura. Mas como que essa bomba estoura sem querer, não é verdade? É muito diferente uma empresa que toma uma decisão arriscada para tentar melhorar a relação com o jogador de uma empresa que só recua quando o mercado financeiro e a comunidade já explodiram. Quarto, lembra que sempre que o recurso mais valioso da equação é o seu tempo. Dinheiro você até recupera depois, mas 200, 500, 1000 horas da sua vida jogadas num projeto que não respeita o seu tempo, que gira em torno de sistemas viciantes ou frágeis demais, isso não volta. MMO nenhum merece essa entrega automática só porque o trailer promete mundo vivo e revolução do gênero. Testou, não curtiu, percebeu que a monetização é abusiva ou que o jogo está cru demais para tudo que prometeu, você tem todo o direito de simplesmente fechar e procurar outra coisa. No fim das contas, eu olho para 2025 e não vejo um funeral para os MMOs, tá? Porque Ragnarok 3 está vindo aí. Eu vejo um ano de exposição. Por exemplo, eu continuo jogando Ragnarok X Next Generation, só que eu sei que é um jogo pay to win e eu jogo com essa mentalidade. Eu sempre vou perder para os mesmos jogadores. Máscara caindo, modelos de monetização sendo questionados, hype sendo confrontado com realidade. Tem coisa interessante surgindo, tem tentativa genuína de corrigir rota. Tem gente apostando em experiências mais honestas. Mas também tem muito atropelo, muito lança e depois a gente vê. Muito vício em sugar tudo no curto prazo. Blue Protocol. Agora eu quero saber de você, qual desses casos você achou mais bizarro em 2025? O servidor sem gacha do Tower of Fantasy te anima ou te parece só um teste desesperado? Aion 2 entrou na sua lista negra ou você ainda dá benefício da dúvida? Você pretende encarar Ashes of Creation já nesse acesso antecipado em Alpha 2 ou vai esperar ver como o jogo chega de fato? E o Path of Exile 2, você acha que ainda vira o jogo que a gente imaginava ou a essa altura você está mais confortável ficando no 1 mesmo? E Blue Protocol, você conseguiu continuar jogando? Eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre Blue Protocol aqui no canal. Comenta aí embaixo, porque eu leio tudo isso e ajuda a gente a entender para onde esse público de MMO e JRPG quer que a indústria vá. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir até o final. Não esquece do likezão e de se inscrever se ainda não for inscrito. E a gente se vê no próximo nível. Até lá!